Já não tá na hora de dar um irmãozinho, já não tá na hora de aumentar essa família, filho único fica egoísta. Quem nunca ouviu isso algumas vezes ou até inúmeras vezes? Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vim trazer um tema bem reflexivo que eu acredito que a maioria das famílias, principalmente das mães, já ouviram as perguntas sobre dar um irmãozinho para o filho que é único, né? A gente ouve bastante piadinhas como já não tá na hora de dar um irmãozinho, já não tá na hora de aumentar essa família, filho único fica egoísta. Quem nunca ouviu isso algumas vezes ou até inúmeras vezes, né? E eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco desse assunto, um pouco desse tema, para ajudar vocês de alguma forma a refletir sobre isso. Se vocês também têm essa dúvida, será que eu devo dar um irmão, uma irmã, né? A gente não sabe o sexo, mas um irmão para o meu filho, minha filha? Será que eu devo ter uma nova gestação? A maternidade ela é cheia de cobranças, desde o período da gestação, quanto o parto, quanto a escolha na introdução alimentar, se você escolhe dar doce, se você escolhe não dar doce, você é julgada e criticada, né? A gente ouve bastante pitaco, independente se você escolhe ou dar o doce ou não, né? Desde a educação, o tipo de educação que você escolhe, se é uma educação respeitosa, se é uma educação tradicional, você ouve pitaco. Se você decide voltar a trabalhar e deixar a criança com alguém, se você decide ficar em casa, né, tomando conta do lar e dos filhos, você ouve pitaco. Se você decide deixar a criança com alguém, ter um tempo para você, você ouve pitaco. Se você decide se doar totalmente à maternidade e acaba que você não tem tempo para você, você é descuidada, você está sempre ouvindo pitacos. E hoje o tema do nosso vídeo é: será que eu devo dar um irmão para o meu filho? Eu acho que a gente deve fazer algumas perguntas antes de tomar essa decisão, porque é uma decisão muito importante mesmo, e a gente muda muito de ideia. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam ou com sim ou com não. São poucas perguntas e dependendo no responder de vocês, se a maioria for sim, eu acredito que não seja uma escolha de ter outro filho. Mas eu quero que vocês respondam, reflitam e interajam comigo também sobre a opinião de vocês desse tema. Lá vai a primeira pergunta. Eu desejo ter outra gestação? Sim ou não? Você vai responder sim ou não para todas as perguntas. Eu tenho saúde física. A gente precisa de disposição, né, gente? Porque criança tem muita energia. Eu tenho saúde física e emocional para ter outra criança, para ter outra gestação? Minha família está preparada para receber outra criança? Minha condição financeira hoje me permite ter outra criança? Meu relacionamento está fortalecido? A gente sabe que o relacionamento, ele precisa estar fortalecido porque precisa da união dos dois para evitar certos tipos de brigas, de contratempos que sempre existe, gente. Então, o meu relacionamento está fortalecido, é um desejo nosso ter outra criança? E a pergunta mais importante de todas, que eu quero que vocês respondam com todo o coração e reflitam: essa decisão é do meu coração ou da cobrança das pessoas?
Eu acho que o maior medo de todos, inclusive, que eu já refleti também, porque quem já assistiu os meus primeiros vídeos sabe de muitas coisas que eu passei na minha gestação, que foi um período muito difícil em que eu dizia concretamente, fielmente, que eu não queria ter mais filhos, mesmo sendo loucamente apaixonada pelo meu Valentim. Porém, essa questão de o medo dos nossos filhos ficarem sozinhos, sem terem irmãos, eu acho que é um dos maiores medos que tem entre pais, entre mães. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês de uma forma assim que eu tenho refletido muito sobre esse assunto, pensado bastante mesmo. É que, mãezinhas, ter irmãos não é garantia de amizade para a vida toda. Infelizmente, a gente sabe que tem irmãos que apenas sufocam você, apenas te procuram quando realmente precisam de alguma coisa. Então, ter irmãos não é garantia de amizade, não é garantia de eu posso contar com ele para minha vida inteira. Não é, infelizmente, não é. Deveria ser, mas não é. E da mesma forma que filhos, eles podem construir vínculos com primos, com amigos, com outras pessoas da família, vínculos eternos, vínculos duradouros. Então, ter irmãos não é sinônimo, não é garantia de ter uma união saudável para a vida inteira. As pessoas, elas costumam muito dizer o que é certo e o que é errado para as outras famílias, né? Ditar que precisamos ter outro filho, precisamos ter pelo menos 2 filhos. Mas ter 2 filhos, ter três filhos, ter um filho não é sinônimo de maternidade perfeita, porque não existe maternidade perfeita. Eu acho que a decisão, ela cabe à família, porque a família sabe da realidade. E a mulher, principalmente, em especial, eu acolho muito vocês, em especial, nós que devemos decidir, nós que devemos ter a decisão final se realmente nós queremos. Devemos refletir, devemos pensar e fazer essas perguntas, principalmente essas perguntas que eu fiz. Se é um desejo seu, se você tem condições física, emocional, financeiramente, também para ter outro filho. Da mesma forma que pessoas não querem ter mais filhos, há pessoas que querem ter, mas não têm condição emocional, não têm condição financeira, não tem mais uma idade, uma idade física que favoreça, né, a ter outros filhos, mas tem o desejo. Então, eu acho que cada família que deve saber o que realmente ela necessita. Algumas pessoas fazem essa pergunta inocentemente, mas a gente sabe que a sociedade cobra. Ela cobra em vários sentidos, em várias áreas. E nessa questão de dar um irmão, ela cobra demais. Eu acredito que todas as questões, elas merecem respeito. Mas hoje em dia tá faltando um pouco de respeito pelas famílias, um pouco de empatia. Se você tem um filho, é pouco. Se você tem 2 filhos, é ok. Mas se você tem 3 filhos, misericórdia. Você já tá no grupo dos julgados. Se você tiver 4 filhos, nem se fala. Respeito. Eu acho que toda família merece respeito. Respeitar as suas decisões, porque só a família sabe em si o que realmente acontece. Porque essa decisão, ela deve ser muito bem pensada, muito bem refletida. Porque cada filho, gente, ela muda totalmente a rotina do lar. É energia, é tempo, é dedicação, é educação, é esforço, é uma nova vida. Não é simplesmente você colocar alguém no mundo, seja para um avô criar, seja para o mundo criar, que a gente sabe que existe, infelizmente, mães que são assim,
que elas só geram, mas quem criam são outras pessoas. Feliz das crianças que têm os avós para acolher, mas tem muitas crianças hoje em dia que quem cria o mundo, elas se viram por elas mesmas. Então é uma decisão importante, porque é uma vida. Se vocês realmente desejam ter outro filho, que seja uma decisão consciente, pelo desejo de gerar outra vida, pelo amor. E não pelas cobranças da sociedade, porque elas sempre irão existir. Se você também decidir continuar apenas com o filho, que essa sua decisão ela seja respeitada, porque só a você cabe realmente decidir e ter essa escolha. Porque uma família ela não é definida pela quantidade de filhos, de membros na família. Ela é definida sim pela dedicação, pelo amor, pela educação, pelos valores, pelas virtudes. Agora eu queria saber de vocês, mamães, se vocês já passaram por esse tipo de cobrança. Seja pelo tema de hoje, né? Essa cobrança de dar um novo filho, ou outro tipo de cobrança. Gostaria muito que vocês compartilhassem aqui comigo, pra gente fazer essa troca sem cobranças. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, comentar, de verdade, vou gostar muito de saber a opinião de vocês. E beijos, até o próximo vídeo, tchau!